Tirania de Aço capítulo 29. Na calada da noite, o exército em que Berengário se formou cobriu rapidamente a distância entre Cufistene e o Elchonal. Quando o amanhecer chegou, eles ocuparam a cidade mineira e detiveram os trabalhadores de Uriche. Os sapadores do campo começaram a construir fortificações ao redor das cidades mineiras. No final do dia, a cidade improvisada se assemelharia a uma versão, em miniatura, das fortificações usadas durante o cerco de Petersburgo da vida anterior de Berengário. A milícia voluntária guarnecia as fortificações enquanto outros interrogavam os trabalhadores que haviam sido detidos. Eckhard supervisionou pessoalmente esse esforço. Ele começou falando com a força de trabalho que Berengar trouxera com ele, que era muito mais leal ao povo de Cufistene, onde eles cresceram. No entanto, eles desconheciam o plano de assassinato, mas quando souberam que Berengário poderia estar preso nas minas, eles rapidamente revelaram a única informação que sabiam: que o capataz levara Berengário para dentro das minas durante uma escavação de rotina e que eles estranhamente receberam ordens de se retirar. Ninguém voltou a ver Berengário depois disso, mas ouviu-se uma grande explosão, que eles supunham ser uma construção normal. Quando os trabalhadores de Berengar perguntaram ao capataz sobre o paradeiro de seu senhor, o homem alegou que Berengário havia partido para visitar Lord Uriche. Ao ouvir tais informações, Eckhard imediatamente prendeu o capataz que já havia sido detido e o torturou violentamente para obter informações sobre o local exato onde Berengário havia ficado preso. Depois de uma boa e velha justiça medieval, o homem cantou como um canário e as operações de resgate começaram. Enquanto isso, Berengar estava preso dentro dos limites do poço desmoronado. Ele não tinha comida ou água e ficou levemente ferido. Foi um milagre que nenhum ferimento grave tenha ocorrido. Ele sofreu uma leve concussão e possivelmente teve uma costela quebrada. Felizmente não havia perfurado seu pulmão, ou então ele já teria passado deste mundo há muito tempo. Sua garganta estava seca, pois ele não havia saciado sua sede desde antes do desmoronamento, e enquanto estava preso na escuridão sem saída, ele começou a ficar profundamente paranoico com as forças que conspiravam contra ele. Ele jurou que se sobrevivesse a essa provação, ele, pessoalmente, sitiaria o castelo de Uriche e o arrastaria para as masmorras pela garganta. Simplesmente não havia possibilidade de Sr. de Elchonal não estar envolvido nesse atentado contra a vida de Berengário. Pouco depois de ter tais pensamentos, ele ouviu uma voz abafada por trás dos escombros, que ele mal conseguia reconhecer como pertencente a Ludwig. Milord, você pode me ouvir? Você está vivo aí? Com a voz rouca causada pela desidratação e respirando a fumaça dos escombros, Berengário conseguiu conversar com o homem atrás do muro. Ludwig. É você? Como diabos você me encontrou? Ludwig abriu um enorme sorriso no rosto quando soube que o jovem Lorde ainda estava vivo. Ele começou a falar sem jeito ao confessar como descobriu sobre sua situação atual. Sim, sou eu. Embora eu não seja capaz de julgar as ações da nobreza como você, a noiva de seu irmão revelou sua situação atual para mim quando ela me implorou para salvar sua vida. S. Berengar não pôde deixar de rir, mas gemeu de dor ao fazê-lo. Ele definitivamente havia fraturado uma costela, e isso tornou a respiração difícil e o riso agonizante. Querido Deus, eu amo aquela mulher. Ela veio para mim mais uma vez. Eu seriamente vou precisar recompensá-la desta vez. Ludwig percebeu pelo tom de voz de Berengário que o jovem Lorde estava insinuando e não pôde deixar de suspirar. É bom ser jovem. Depois de proferir essas palavras, ele decidiu informar Berengário do que estava acontecendo. Apenas espere, eu tenho centenas de aldeões para vir em seu socorro, você deve sair de lá em pouco tempo. Berengar rapidamente percebeu o problema com isso. Não havia a menor possibilidade de que suas ações passassem despercebidas por Uriche. Afinal de contas, esta era a terra dele que eles estavam atualmente. Quando o senhor descobrisse que havia uma tentativa em andamento de resgatar o alvo de seu assassinato, ele sem dúvida enviaria seu exército na tentativa de cobrir seus rastros. Como tal, ele começou a dar ordens a Ludwig. Ludwig, meu amigo, você precisa fazer com que Eckhard reúna a milícia. Quando o Sr. de Elchonal descobrir o que você está fazendo, ele certamente enviará seu exército para eliminar todos vocês. Ludwig não pôde deixar de rir. Ele sabia o que Berengário estava pensando e já havia agido de acordo. Por favor, tenha certeza, milord, Sr. Eckhard e seus homens já estão aqui fortalecendo a posição enquanto falamos.
Todos os 600 homens e 6 armas estão atualmente em posição de defender esta mina com suas vidas. 600 homens e 6 armas. Porra, eu preciso dar um aumento a esses caras, eles estão trabalhando demais. Berengário pensou consigo mesmo enquanto se deitava e esperava pelo resgate. Por enquanto, ele não tinha escolha a não ser esperar que a escavação fosse concluída. Se Orixa aparecesse com seu escasso exército durante esse período, ele teria um rude despertar. O poder de sua milícia não deveria ser subestimado, embora as forças feudais deste mundo certamente o fizessem. Um soldado no campo estava limpando seu mosquete. Este mosquete foi projetado pessoalmente por Berengar e foi nomeado 1417 Lampater Mosquete, e era um design bastante anacrônico. Ele utilizou um cano de 46 polegadas muito parecido com o infame Brown Bess usado pelo exército britânico por um período de tempo e um design de pederneira semelhante. No entanto, o estoque estava mais próximo em design usado pelos primeiros mosquetes Douglas utilizados pelas forças inglesas durante a Guerra Civil Inglesa. Como tal, a arma de fogo manteve bastante a estética renascentista. A principal diferença no design da coronha era que ela havia sido cortada mais curta na extremidade do cano para permitir a fixação de uma baioneta de soquete. O estoque também tinha giros de estilingue, e cada mosquete estava equipado com um estilingue de couro. O cano de 46 polegadas foi perfurado em um calibre 58 e tinha mira de ferro semelhante aos mosquetes estriados Springfield de 1861 usados pelas forças da União durante a Guerra Civil Americana. A razão para essas duas coisas foi que eles foram todos fabricados com a intenção de serem reescavados e fuzilados para o uso do projétil de bola mini calibre 58 quando a fábrica pudesse lidar com uma carga de trabalho tão extensa. Foi realmente um design único que mistura componentes de 3 eras de desenvolvimento de mosquetes da vida passada de Berengário. Esta era uma arma projetada com 2 propósitos em mente: travar a guerra da maneira mais eficiente disponível e com boa aparência ao fazê-lo. Os soldados que empunhavam esta poderosa arma estavam usando seu tempo de inatividade para limpar seus mosquetes e garantir que tudo estivesse funcionando corretamente. Não demoraria muito para que Urishi e seus exércitos chegassem. Embora tivessem uma posição bastante defensiva, bem como uma vantagem numérica, a maioria desses homens nunca tinha visto um campo de batalha antes. Aqueles que estavam no campo agora eram oficiais e suboficiais, respectivamente, e formavam a espinha dorsal veterana necessária para liderar seus meios adequadamente. Contra uma força profissional e experiente, as coisas podem não correr tão bem. Quando o sol começou a se pôr, o soldado que limpava seu mosquete apontou para longe ao ver um batedor a cavalo cavalgando em direção ao castelo. Um batedor. Onde está o atirador? Mate-o agora. Berengário havia implementado táticas de doutrina moderna e instalado um atirador designado com um rifle longo em cada pelotão para atingir alvos a uma distância maior. O atirador já estava ciente do alvo e havia carregado seu rifle nesse meio tempo. Quando ele finalmente conseguiu disparar, o batedor estava a uma distância de aproximadamente 250 metros, embora isso não fosse um problema para o rifle que ele empunhava, que era uma réplica do que Berengar havia usado para matar os assassinos durante sua viagem de caça. Lenta mas seguramente, o camponês sujo, vestido, com roupas de linho terrenas, alinhou sua mira, respirou fundo e apertou o gatilho. Depois de uma explosão estrondosa e uma nuvem de fumaça, o projétil Menibal foi enviado para baixo e perfurou as costas do batedor que estava cavalgando para se apresentar ao seu mestre para informá-lo sobre a ocupação da cidade mineira. Um enorme buraco apareceu no torso do homem enquanto a mini-esfera perfurou seu peitoral de brigadeiro como se fosse feito de linho de trama simples. Por fim, o cavalo ficou assustado com a explosão e, sem se preocupar com o cavaleiro que havia caído de costas sangrando na terra abaixo, cavalgou em direção ao castelo de onde tinha vindo. Quando o cavalo voltou sem cavaleiro, imediatamente levantou suspeitas. Como tal, Urishi sabia que algo havia acontecido com o batedor, que ele enviou para supervisionar os rumores de uma força de ocupação na cidade mineira. Ele não tinha ideia de quão grande era a força ou a quem pertencia, mas uma força inimiga havia tomado a terra bem debaixo de seu nariz. Isso era um insulto à sua autoridade, e se ele não pudesse lidar com isso sozinho, só perderia confiança no barão, filho herdeiro que acabara de assassinar. Seu primeiro curso de ação foi reunir suas tropas. Como um lorde humilde,
Ele tinha apenas uma dúzia ou mais de cavaleiros sob seu comando e no máximo 100 homens de armas. Ainda assim, seus guerreiros eram bem experientes, e ele não tinha dúvidas de que o que estava enfrentando era apenas um bando de bandidos. Quando ele finalmente chegou com seu exército, ele ficou chocado ao ver muitos camponeses armados com o que pareciam ser lanças de formas estranhas. Ele não tinha conhecimento da invenção do mosquete, ou do canhão de mão anterior para esse assunto. Era uma peça de equipamento especialmente rara durante este tempo. Como tal, ele subestimou muito as forças que os aliados de Berengar trouxeram para ajudá-lo. Lord Orish aproximou-se das fortificações e perguntou sobre a identidade da ralé camponesa que se atreveu a ofendê-lo. Eu sou Lord Orish von Wiltshire, sob cuja autoridade você invade meu território e ocupa minhas minas. Eckard saiu na frente da linha defensiva e se aproximou de Orish. Ao contrário do resto de suas tropas, ele estava devidamente equipado com o protótipo de armadura de meia placa de grau de munição. Enfeitando sua cabeça havia um Sturmalbe, ou burgonete, um tipo de capacete que normalmente não seria desenvolvido nos próximos séculos ou dois. Ludwig conseguiu colocar alguns setes em produção para os oficiais e suboficiais da milícia. Nas mãos de Eckard havia um mosquete com a baioneta presa, que ele apoiou no chão enquanto conversava com Ulrich. Sou Soricard, servo do Lord Berengar, filho e herdeiro de Segard von Kufstein, o barão que preside estas terras. É sob sua autoridade que estou aqui. O rosto de Ulrich instantaneamente ficou feio. Isso significava que Berengário ainda estava vivo e de alguma forma poderia reunir tanta força para vir em seu socorro. As coisas não estavam indo bem. Por sorte Berengário só saberia que Lambert estava por trás dessa trama e não tinha provas de seu envolvimento. Como tal, Ulrich tentou jogar com calma, afinal, as forças que ele enfrentava eram, praticamente 6 vezes maiores do que as suas, mesmo que fossem camponeses sem armadura, armados com paus e lanças, esses números ainda representavam uma ameaça. Até onde eu sei, Berengário voltou para sua casa um tempo atrás sem prestar as devidas homenagens. Por que ele mandaria você vir aqui? Eckard cuspiu na direção geral de Lord Ulrich, o que foi um enorme tapa em seu rosto. Pare com a porcaria, meu senhor, nós sabemos que você é o responsável pelo desmoronamento. Eu sugiro que você deponha suas armas e se renda à justiça. Se você confessar as ações do verdadeiro mentor por trás dessa trama, eu prometo em nome de meu suzerano, Berengar von Kufstein, ser-lhe-á concedida clemência. Essa resposta chocou e indignou Ulrich. Não havia como saber que ele estava envolvido nessa trama, a menos que Lambert se voltasse contra ele ou alguém em seu emprego o fizesse. Embora porque Segard enviaria essa ralé para levá-lo à justiça em vez de seu próprio exército, Ulrich não conseguia entender. A verdade que ele era incapaz de entender era que esta era a milícia privada de Berengário e era totalmente capaz de derrubar o senhor e seu exército. Inferno! Eles poderiam até sitiar seu castelo se quisessem. Ulrich ameaçou Eckard ainda mais em uma tentativa de infundir medo nos corações dos camponeses que o seguiram. Quando eu voltar com minhas tropas, vou te ensinar uma lição completa na arte da guerra. Eckard riu dos comentários de Ulrich que provocaram completamente o senhor, o que é tão engraçado. Eckard olhou para Ulrich com um olhar de desprezo enquanto falava a verdade descarada. Meu senhor, você poderia atacar esta posição com 10 vezes os números que possui atualmente, e o resultado ainda seria o mesmo. Se você marchar para esta posição, apenas a morte espera por você e aqueles que são tolos o suficiente para seguir. Se você correr e se esconder em seu castelo, prometo que o seguiremos, e quando derrubarmos essas paredes poderosas em que você se esconde atrás, eu pessoalmente cuidarei para que Berengário seja aquele que arranque você de seu trono de poder pela garganta. Eckard foi claramente a vitória nesta guerra de ameaças que estava acontecendo entre um cavaleiro caído e o senhor de Wiltshire. Quanto mais Eckard falava, mais Ulrich ficava furioso com suas palavras e fazia comentários tolos. É-se sério? Como você espera conseguir isso, sem cavaleiros ou homens armados? Ulrich sentiu com essa afirmação, ele faria os milicianos sob o comando de Eckard recuarem. Ainda assim, quando ele olhou em seus olhos, ficou chocado ao encontrar o mesmo olhar de determinação e desdém que Eckard tinha mostrado tão ousadamente em sua presença. Esses camponeses estavam zombando dele. As palavras finais de Eckard para Ulrich antes de recuar, foram estas. Se você não se render, eu juro te mostrar quem era dos cavaleiros já passou. Com essa declaração proferida, Ulrich foi com as observações e voltou para suas posses.
Enquanto a escavação para o resgate de Berengário estava em andamento, o senhor de Wiltonal convocou os camponeses em seu território e aumentou suas tropas com 1.500 homens. Mesmo que o custo da batalha fosse a morte de todas as suas tropas, ele fez questão de tirar a vida de Berengário. Tirania de Aço capítulo 30 levou a noite inteira para Urich aumentar seus impostos e equipá-los adequadamente com o pouco equipamento que podia dispor. Não é como se suas vidas importassem para ele nem um pouco. É claro que os recrutas não tinham ideia de quem estavam lutando ou por que um número tão significativo deles havia sido recrutado. A maioria deles nunca tinha segurado uma lança antes em suas vidas. Se eles soubessem que estavam indo contra Berengário, filho e herdeiro do barão de Cufstein, e estavam agindo essencialmente em rebelião aberta, eles provavelmente teriam tomado uma posição contra Lord Urich. Infelizmente, eles não conheciam seu oponente e apenas fizeram o que lhes foi dito com medo de perseguição. Quando o sol nasceu no dia seguinte, o som da escavação pôde ser ouvido pelas forças que descansavam em suas trincheiras. Os socorristas trabalharam dia e noite para libertar Berengário, e agora tinham finalmente alcançado seu objetivo. Quando a parede de escombros desmoronou ao redor de Berengário e a luz de suas lâmpadas brilhou no quarto, ele protegeu os olhos, pois seus olhos não estavam ajustados para tal brilho. Então ele sentiu uma mão apertar seu ombro e olhou para cima, mal distinguindo o rosto velho e abatido de Ludwig, que estava coberto de fuligem. Milord, estou feliz em ver que você está bem. Berengar começou a rir e tossir por causa das partículas de detritos que enchiam o ar. Aparentemente, sou difícil de matar, disse ele com um sorriso irônico no rosto, enquanto Ludwig levantava o jovem Lorde e começava a levá-lo para fora do poço da mina. Sim, agora vamos levá-lo a um médico de campo e ver se podemos fazer alguma coisa sobre esses seus ferimentos. Depois de sair da caverna, Berengário viu as centenas de voluntários e os milicianos torcendo por ele como se estivessem assistindo a um retorno geral de uma conquista triunfante. Em nenhuma de suas 2 vidas, ele nunca havia testemunhado tal cena antes. Talvez ele fosse um pouco precipitado para perder a fé nas pessoas comuns. Um pouco de ar fresco fez maravilhas pela clareza de sua cabeça quando ele se sentou em um banquinho e pediu a um médico de campo para desinfetar suas feridas, que doíam horrivelmente quando o álcool destilado matava as bactérias que começaram a apodrecer. No momento em que Berengar fundou a milícia, ele certamente iniciaria uma linha de produção de suprimentos de primeiros socorros e kits médicos que aqueles que se tornassem médicos de campo poderiam usar para salvar vidas no campo de batalha. Não era de forma alguma um kit de cirurgião, mas fazia o trabalho. Ele nunca enviaria um exército para a guerra sem médicos ao lado deles para ajudar os feridos. Como tal, os médicos receberam treinamento de infantaria e treinamento médico básico, ou pelo menos o melhor que Berengar conseguia se lembrar. Ele nunca foi treinado como um médico adequado, ele só conhecia alguns primeiros socorros básicos de seu tempo se consertando depois de alguns pedaços em sua antiga vida. Afinal, em sua antiga vida, o sistema de saúde americano era atroz, e ele preferia se suturar a ir ao pronto-socorro e desembolsar centenas, se não milhares de dólares por isso. O que ele aprendeu em sua antiga vida ele passou para seus médicos de campo, no mínimo, eles poderiam salvar algumas vidas de ferimentos leves. Depois de ser atendido pelo médico, Eckhart se aproximou dele, que lhe deu um tapinha no ombro e o informou da situação. Lord Urich conspirou contra você com seu irmão para trazer sua morte nestas minas. O capataz que capturamos derramou tudo o que sabia sobre sua trama. Na noite passada Urich se aproximou de nós e exigiu que partíssemos. É claro, recusamos, e ele prometeu retornar com taxas. Como devemos proceder? Esse Berengário estava atualmente sem camisa com muitas bandagens em volta dele. Seu corpo estava coberto de fuligem, sujeira e poeira, que enegrecia sua pele branca leitosa impecável. A pomada em seu cabelo havia coletado a sujeira da caverna, como mariposas para a chama. Se alguém não estivesse familiarizado com o jovem senhor, eles poderiam tê-lo confundido com outra pessoa. Berengário tomou um gole de água do cantil que lhe foi fornecido e exalou profundamente. Ele sentiu como se sua boca inteira estivesse cheia de sujeira e ferro, depois de inalar as partículas de detritos nos últimos dias. Depois de gargarejar a água e cuspir a sujeira, ele olhou para Eckhart com sua resposta. Como devemos proceder? Matamos todos eles, é claro. Todo homem que marcha nesta posição é culpado de traição, não me importo se eles simplesmente seguem ordens.
Vamos mostrar a esses traidores o que acontece quando eles marcham sobre uma linha de trincheira, cheio de 600 armas e os bravos homens que as empunham. Berengário gritou seu comando alto o suficiente para que todos os milicianos próximos ouvissem. Mais uma vez, os aplausos começaram, mas este não era o aplauso de homens agradecidos por seu senhor e comandante estar a salvo. Essa era a alegria de homens que estavam prestes a devastar seus inimigos e que se deleitavam com isso. No entanto, quando Berengário se levantou e ergueu a mão, o silêncio se seguiu rapidamente quando ele começou seu discurso. Olho ao meu redor e vejo que não são camponeses, nem servos, nem plebeus, mas o povo de Cufestein, irmãos, pais e filhos. O valor não é determinado pela classe em que nasceu, mas pelo trabalho duro e esforço que ele coloca em sua comunidade. Muitos de vocês foram criados da vida de servos, quebrando as costas todos os dias nos campos para que possam cultivar colheitas para seus senhores. Agora você trabalha em fábricas e recebe bons salários e condições de vida adequadas. Os homens lá fora querem tirar minha vida, mas mais importante, eles querem tirar a vida que você fez para si mesmo, que eu trabalhei ao lado de todos vocês para implementar. Peço-lhes que não coloquem suas vidas em risco por alguma queixa mesquinha em que eu, seu senhor e comandante, sofri, mas que preservem o modo de vida que todos construímos e continuamos trabalhando. Hoje é o dia em que enfrentamos aqueles que se opõem ao alvorecer de uma nova era, o alvorecer da era industrial. Embora não tenha sido um discurso épico de uma vida, foi mais do que suficiente para reunir os homens que começaram a questionar sua posição na linha de defesa e reforçar sua coragem. Assim que Berengário terminou seu discurso, a buzina do inimigo rugiu ao longe, e com ela, um exército de 1.600 homens veio marchando em direção às fortificações. No entanto, a essa altura, os defensores estavam totalmente fascinados pelo grito de guerra de Berengário e defenderiam essa posição com a vida, se necessário. Os milicianos correram para suas posições e começaram a carregar seus mosquetes, fuzis e canhões. Berengário não podia ficar de braços cruzados, e caminhou até Ecard, que estava ocupado comandando as forças para suas posições. Major Ecard, eu preciso de um mosquete. Berengário disse em tom autoritário ao seu segundo em comando, o que desconcertou o velho cavaleiro. Berengário não comia há dias, ele mal teve tempo suficiente para se hidratar antes que o inimigo aparecesse. Ele estava coberto de cortes e hematomas. Ele sofreu uma leve concussão e teve uma costela fraturada. No entanto, o jovem senhor coberto de sujeira que estava lá exigia um mosquete para que ele também pudesse participar da ação. Ecard, é claro, não pôde deixar de expressar suas queixas. Meu senhor, você realmente acha que é uma boa ideia? Berengar olhou para Ecard com um olhar tirânico enquanto ele declarava corajosamente na frente de suas forças alinhadas contra as trincheiras com seus mosquetes levantados. Não vou ficar de braços cruzados enquanto os homens sob meu comando colocam suas vidas em risco diante do inimigo. Agora diga a alguém para me trazer um mosquete. Ecard não pôde deixar de admirar o espírito de Berengário, mesmo em sua condição. Ele escolheu lutar e morrer ao lado de suas tropas. Ele era realmente um jovem lorde digno de ser seguido. Antes que Ecard pudesse gritar o comando, um homem se aproximou com um mosquete e uma caixa de cartuchos de papel amarrados a um cinto e os apresentou ao Berengário ajoelhado. Meu senhor, eu consegui o que você pediu. Berengar agarrou o equipamento e prendeu o cinto logo depois. Ele mordeu um cartucho de papel e começou a recarregar sua arma. Enquanto ele estava no processo, ele latiu para o soldado que lhe trouxe sua arma. Levante-se, eu não preciso que todos os soldados se ajoelhem para mim toda vez que estiverem na minha presença. Uma saudação é suficiente. Você deveria ter aprendido isso em seu treinamento básico. O homem rapidamente chamou a atenção e saudou sim, meu senhor. Berengário retribuiu a saudação do homem antes de lhe dar ordens. Bom, agora me leve para a linha de frente. Eu quero estar entre a primeira linha que tem um tiro nesses bastardos. O miliciano foi designado para uma unidade de apoio. Ele ficou inicialmente agradecido, mas depois de ver o entusiasmo de seu senhor e comandante pela batalha, ele não pôde deixar de sentir tristeza por não poder lutar na linha de frente ao lado do jovem senhor. Depois de levar Berengário para a linha de frente, o homem voltou para sua unidade de apoio com uma expressão sombria. Berengário, como oficial de mais alto escalão, assumiu o comando direto da linha de frente, alguém que as tropas estavam satisfeitas. Enquanto isso,
Ulrich ficou atrás de suas tropas com a guarda da casa. Ele era um homem covarde que se recusava a sujar as mãos no campo de batalha. Ao lado da guarda da casa estavam os cavaleiros e homens de armas. Essencialmente a totalidade de sua força profissional. Os planos de Ulrich eram simples. Ele faria com que as tropas camponesas atacassem as defesas do inimigo. Afinal, eles superavam completamente a milícia de Berengário. Quando as tropas removessem as armadilhas de cavalaria colocadas na frente da linha de trincheira, seus cavaleiros e homens de armas cavalgariam pela cidade mineira e massacrariam as forças restantes de Berengar. Enquanto Berengário estava coberto de sujeira, fuligem e sujeira das minas e não tinha armadura adequada, nem mesmo um gibão para vestir, Ulrich estava coberto da cabeça aos pés com uma armadura de chapa de aço no estilo que era comum durante esse tempo, que mais tarde seria conhecido como estilo Schurburg. Atualmente, a viseira de seu grande bastidor estava aberta enquanto ele observava suas tropas camponesas marcharem em direção às fortificações. Ele tinha muito poucos arqueiros. No entanto, uma vez que estivessem dentro do alcance, eles lançariam uma saraivada sobre os defensores desarmados, permitindo que suas tropas corressem em direção às trincheiras. Seu plano deveria correr bem, permitiria que ele derrotasse Berengário e sua milícia e cobrisse seus rastros com sucesso. Assim, quando seus arqueiros avançaram para o alcance de 400 jardas, que ainda estava muito além de suas capacidades, ele não esperava nem um pouco que os canhões que estavam escondidos disfarçados começassem a chover o fogo sobre eles. Quando os 6 canhões ecoaram com trovões, quando o tiro da vasilha voou de seus canos e choveu sobre os arqueiros perfurando seu gambezon e armadura de cota de malha como se fosse feito de papel de seda e espalhando seus membros pelo campo, Ulrich quase desmaiou de medo. Ele nunca tinha visto canhões, muito menos mosquetes. Instantaneamente, os pequenos arqueiros que ele tinha foram dizimados em pilha de picadinho, seus corpos não mais reconhecíveis. A primeira parte de seu plano foi completamente e totalmente destruída. No entanto, os canhões não pararam por aí. Eles rapidamente recarregaram e dispararam o segundo bombardeio de vasilhames contra os camponeses, ceifando a vida de dezenas, se não centenas, no processo. Seu sangue fluiu para os campos como um rio e o fertilizou no processo. A essa altura, o moral já estava quebrado entre os recrutas e eles começaram a entrar em pânico. Até os cavalos de guerra dos cavaleiros e homens de armas começaram a ficar assustados. Quando Lord Ulrich viu suas fileiras quebrarem, ele rapidamente ordenou aos cavaleiros e homens de armas que mantivessem a linha a qualquer custo. Se esses bastardos camponeses começarem a quebrar as fileiras, derrube-os. Eles seguirão em frente ou enfrentarão as consequências. Os cavaleiros e soldados profissionais obedeceram a ordem de seu senhor e desceram suas próprias tropas de roteamento. Muito rapidamente, os recrutas camponeses começaram a entender onde estavam e foram empurrados para frente por medo na linha de fogo. Embora os canhões continuassem a soar, tirando a vida de dezenas, se não centenas, a cada passo, os soldados corriam por ele, sabendo que sua única saída era para frente e para a morte. Até Ulrich imaginou que uma vez que chegassem perto o suficiente, aquelas armas estrondosas assustadoras não teriam efeito. Berengário, por outro lado, estava cuidando para que seus homens não atirassem em pânico. Em vez disso, a cada bombardeio dos canhões, seu moral crescia, rapidamente. Muitos até olhavam estupefatos com a eficácia de suas armas. Segure seu fogo. Segure seu fogo. Não atire até ver o branco em seus olhos. Esta era uma frase que Berengário continuava a repetir aos seus mosqueteiros enquanto seguravam a linha com os dedos firmemente no gatilho. Apesar dos canhões explodindo as fileiras das tropas e das centenas de perdas, ainda havia cerca de 1000 soldados que correram para sua posição. O número era impressionante e assustador. No entanto, sabiam que Berengário não os conduziria mal enquanto esperavam até que lhes fosse dada a ordem de disparar. Finalmente, quando a primeira linha das tropas de Ulrich estava a 25 metros da linha da trincheira, Berengário gritou a plenos pulmões: incêndio! Com isso, o eco de cerca de 500 mosquetes disparou, em uníssono, cada bala de mosquete encontrando seu caminho no corpo de um inimigo. Membros foram dilacerados, buracos do tamanho de um punho foram perfurados no peito e os gritos de gelar o sangue daqueles que tiveram a infelicidade de sobreviver encheram o ar enquanto os milicianos recarregavam rapidamente seus mosquetes. Até agora, os milicianos médios poderiam recarregar seus mosquetes em 20 segundos depois que todos fossem recarregados.
incluindo o de Berengário. Ele daria os comandos de pronto, mira e disparar enquanto a sinfonia da guerra continuava a se enfurecer no campo de batalha. Apesar de perder centenas de homens a cada rajada, as tropas camponesas avançaram quando sua rota de fuga foi cortada por Orish e seus soldados profissionais, que agora não ousariam avançar. Orish finalmente entendeu o comentário absurdo que Card havia feito para ele no dia anterior. A era dos cavaleiros já passou, enquanto contemplava a horrenda destruição forjada em seu exército pela milícia voluntária de Berengário. Por sorte ele estava fora do alcance dessas armas malucas. Ele começou a sentir como se a ira de Deus estivesse reinando sobre ele quando seu exército desmoronou, e começou a se mover, não mais temendo os homens armados atrás deles que estavam agindo essencialmente como comissários soviéticos e ceifando a vida daqueles que fugiam. Bem quando Orish estava prestes a dar o comando para recuar, ele ouviu mais uma vez o estrondo dos canhões e o apito do tiro no ar, mas desta vez, não foi uma vasilha que foi disparada, mas uma bola sólida. A bala de canhão de 12 libras voou em sua direção e perfurou seu peito, explodindo seu corpo. O senhor que apoiou Lambert em sua tentativa de assassinar a vida de Berengário estava completa e totalmente morto. S. Berengário riu ao ver o corpo do homem dilacerado pela enorme bala de canhão, enquanto pensava consigo mesmo. Ser destruído por artilharia dói, não é? Instantaneamente evocando a cena de sua morte em sua vida anterior. No entanto, Orish agora estava morto, e suas forças estavam desmoronando. Os cavaleiros e soldados sabiam que não deviam ficar nos confins de Kufstein, onde tinham acabado de agir em rebelião. Como tal, eles partiram em seus cavalos, fugindo do baronato e do Tirol completamente. Ninguém jamais acreditaria no que eles alegaram ter testemunhado naquele campo de batalha, e levaria muito tempo até que tal cena ressurgisse. Entretanto, Berengário não conseguia livrar-se da orquestra de guerra que lhe enchera os ouvidos durante a batalha, apesar dos altos aplausos de seus homens celebrando uma batalha que foi vencida sem uma única baixa. Berengário teve uma epifania, e um dia em um futuro distante, seria citado dizendo o seguinte: foi naquele dia em que 600 homens defenderam sua posição com suas armas trovejando na madrugada que o ceifador foi conjurado. Quando vi seu rosto feio, reconheci que não era um negociante de aço e têxteis, mas trovão e morte. Naquele momento, cheguei a uma percepção repentina sobre meu destino. Um dia eu seria imperador. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances.